Nossa jornada está prestes a mudar. Na adolescência é tudo assim. Intempestivo. Eu sei que o nosso amor não mudou, que é só uma fase. E eu não atravessaria ela com mais ninguém. Só com você, meu filho. I could lie, say I like it like that, like it like that. Rebeldia, sexualidade, crise de identidade, busca de afirmação. Quase sempre são grandes as dificuldades de comunicação entre pais e filhos adolescentes. A dificuldade que pais e filhos adolescentes têm para se entender. Tão acessíveis virtualmente, mas desconhecidos dentro de casa. Especialistas alertam para a importância de identificar os sinais de dependência tecnológica. É um comportamento comum e perverso que leva algumas vítimas a uma solidão profunda. Uma geração que gosta de pensar fora da caixinha e não vive longe da tela do celular. A adolescência provoca turbulência na cabeça da garotada e quase sempre cria um fosso no entendimento entre pais e filhos, principalmente nesses tempos em que a tecnologia acelera o tráfego de informações. As dores emocionais fizeram a garota se isolar num mundo paralelo e passar a maior parte do tempo dentro do quarto. Uma atitude que ergueu uma barreira no relacionamento com a mãe, que não fazia ideia dos sérios problemas que a filha enfrentava. O mundo ele está programado para nos distrair e nos distanciar de nós mesmos. Já reparou como a preocupação dos pais mudou radicalmente da sua adolescência para a adolescência do seu filho? Na sua adolescência, a maior preocupação da sua mãe era te manter dentro de casa. Assim você ficaria longe dos perigos ou dos problemas. Hoje, a maior preocupação dos pais é fazer com que seu filho acorde para a vida, saia de casa ou ao menos levante a cabeça. Antes era preciso segurar o adolescente, hoje é preciso empurrar o adolescente. Antes, o problema morava fora de casa, hoje ele fica na palma da mão. O seu filho, dentro do quarto, ele está em qualquer lugar do mundo, na mão de qualquer pessoa, menos dentro do próprio quarto dele. E o pior, distraído, desmotivado, passando por um emburrecimento programado. E isso é uma tremenda perda de potencial do seu filho adolescente. Foi para combater esses perigos e perda de potencial dos adolescentes que o empoderamento adolescente nasceu. Porque eu mesma via, tanto em âmbito clínico quanto em âmbito escolar, os adolescentes ficando cada vez mais frustrados porque eles não entendiam como eles funcionavam. Eles ficavam depressivos, ansiosos, as notas iam diminuindo, eles não sabiam, eles não entendiam por que eles estavam sentindo tudo aquilo. A quantidade de pequenos problemas que eles não conseguiam resolver era tão grande que aquilo se transformava em algo muito grande. Por exemplo, eu não consigo fazer amigos, eu não consigo me socializar, eu não me acho bom o suficiente, eu não sinto que eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de levantar a mão e perguntar para o professor sobre alguma coisa que eu tive dúvida. Eu tenho vergonha de escolher um perfil de roupa que de repente eu acho que os meus amigos vão me zoar. Eu tenho dificuldade de expressar aquilo que eu penso e que eu sinto para os meus pais. Eu tenho medo, inclusive, de cortar o meu cabelo e chegar na escola e as pessoas não gostarem de mim. Eu não gosto de conversar com as pessoas porque eu acho que eu não sou interessante, que eu não sou suficiente. Muitas vezes a gente ouve isso, esse termo dos adolescentes, eu não me sinto suficiente. E por outro lado, os pais chegavam frustrados porque eles não conseguiam entender as demandas do adolescente. Eles até davam dicas, tentavam falar coisas que trouxessem uma motivação para esse adolescente, mas não funcionava, a geração é diferente, os problemas são diferentes, então tudo aquilo que ele recebeu como educação, como solução que coube para ele na fase dele, não servia mais, não estava funcionando, a comunicação estava com ruídos e com isso os filhos acabavam se distanciando cada vez mais dos pais e se enfiando cada vez mais dentro das telas. Eu não queria isso pra mim, muito menos pro meu filho. Então eu senti a necessidade realmente de encontrar uma solução para não chegar a esse ponto com meu filho na adolescência dele. E pasmem, eu não encontrei nada e nem ninguém que falasse sobre isso.
Foi por isso que eu falei com a minha irmã Dani e com a Amanda e nós vimos a mesma necessidade. E juntas nós criamos o Empoderamento Adolescente, que é para ajudar tanto os pais quanto os filhos nessa fase da vida que é tão importante. Eu sempre fui muito apaixonada pelo desenvolvimento humano. E quando eu fiz 28 anos, 8 anos atrás, eu fui estudar psicanálise porque eu queria entender mais sobre comportamento humano, sobre a mente, sobre o cérebro. E quando eu cheguei naquele lugar, eu falei assim, por que é que ninguém nunca me falou sobre isso lá na minha adolescência? Me ensinaram sobre Bhaskara, mas não me ensinaram como lidar com as minhas emoções, como que um hábito se desenvolve, como que eu faço para mudar um comportamento que não faz sentido mais para mim. E quando eu encontrei a Gabi e eu soube que ela também tinha esse desejo de trabalhar com adolescentes e com famílias, eu falei, agora, porque ninguém olha, o adolescente ele vive num hiato, né? Ele vive num espaço que existe entre a infância e a fase adulta e ninguém olha para esse adolescente. Então, quando a gente se encontrou, foi assim uma conexão de alma. A gente precisa lutar por isso, a gente precisa abrir os olhos das pessoas, a gente precisa tirar as vendas das pessoas, a gente precisa ajudar esses adolescentes. Olha tudo que está acontecendo no mundo e como eles estão tentando reagir a tudo isso, porque eles estão com dificuldade, mas ninguém está vendo. Fora isso, tem toda a questão da dinâmica familiar. Então, o empoderamento adolescente não é só sobre números, não é por conta de estar em 19 países, de ter transformado a vida de 10 mil adolescentes, mas cada relato que a gente recebe de família, de como que a harmonia do lar deles voltou, de como eles estão se conversando, se conectando, se reconectando, de como um adolescente começou a se sentir depois que ele passou por algum tipo de projeto dentro do empoderamento adolescente. Isso é o que faz a nossa vida valer, isso é o que faz a gente acordar todos os dias com a chama ainda maior daquilo que a gente veio fazer. E não só os adolescentes, mas também pessoas extremamente renomadas da área da saúde mental, como por exemplo Augusto Cury, fazer um vídeo de depoimento falando sobre o nosso trabalho, como Flávio Tavares, que trabalha há anos com educação. Então isso tudo vai mostrando o quanto a gente está no caminho certo, o quanto esse trabalho é importante para os adolescentes e para as famílias. Queridas Daniela, Gabi e Amanda, não me esqueci desse mega projeto de empoderamento. Vocês são estrelas vivas do teatro da existência. Muito obrigado por existirem. Quando a Gabi me convidou para esse projeto, apresentou tudo que a gente ia fazer com os adolescentes e com as famílias, eu já fiquei encantada de cara. Falei, nossa, com certeza é isso que eu quero. E aí logo em seguida, eu e a Amanda e a Gabi, a gente fez uma reunião juntas, né? E aí, vendo o que cada uma tem, né? As duas são psicanalistas, as especialistas nesse conteúdo, e vendo tudo que elas iam trazer, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que investir nesse negócio, eu tenho que trazer todo o meu conhecimento para isso, porque realmente vai ser sensacional. E foi, né? A gente tem, enfim, ajudado milhares de pessoas. Se eu soubesse de tudo que a gente passa para eles, né, na minha adolescência, com certeza teria sido muito mais fácil. A forma que eu enfrentei meus desafios, as situações ali que eu passei, a parte de resiliência, enfim, várias coisas iriam agregar muito, com certeza. E é um prazer imenso fazer parte do empoderamento. Eu agrego toda na parte administrativa, gestão de negócios e tudo mais. E assim, sem dúvida, é muito gratificante fazer parte disso tudo e ver como realmente a gente consegue fazer essa reconexão familiar, ajudar os adolescentes de uma forma global ali, em questão das skills, das habilidades socioemocionais. É muito bom fazer parte disso tudo. E isso tudo só foi possível porque essas famílias finalmente entenderam por que os filhos deles estavam agindo com falta de comunicação, falta de respeito com relação aos valores, falta de foco, de ânimo para fazer qualquer coisa que fosse fora das telas, falta de respeito com limite, com regra, falta de paciência, de gestão emocional, falta de autoconfiança. Nessa série de 3 episódios, você também vai descobrir por que o seu filho adolescente se comporta dessa forma. E o que você precisa fazer para mudar esse cenário dentro da sua casa. Como despertar todo o potencial que está adormecido dentro do seu filho. Nós criamos essa série para pais comuns, que todo santo dia vivem alguma dessas situações com seus filhos adolescentes. E também para você que é pai ou mãe de um adolescente que acredita que ele é perfeito, para que ele esteja preparado para quando ele se deparar com pessoas e com situações que não são tão perfeitas assim. Porque acredite, isso vai acontecer e ele não vai estar preparado. Então você precisa estar.
Erro esse que está cada vez mais comum na nossa sociedade atual, que caminha rumo a um futuro de valores e princípios distorcidos. É a cultura do mínimo esforço, onde dinheiro fácil e rápido e duvidoso que substitui o trabalho honesto e virtuoso, onde a pílula mágica, a receita milagrosa do sucesso é a era do mimimi, da razão e da polarização. O mundo está programado para nos distrair e nos distanciar de nós mesmos. Eles estão fazendo isso por todos os lados e isso vai afetar o futuro do seu filho, acredite. Porque a exposição dele a tudo isso vira uma bola de neve que de uma hora para outra vai fugir do seu controle. Olha o efeito que as redes sociais têm causado na mente dos adolescentes. Olha o estrago que as redes sociais têm feito na saúde mental dos adolescentes. Olha o quão próximos os jovens estão ficando da prostituição, o quanto eles estão achando natural se expor dessa forma. Olha o tanto de adolescente que está ficando viciado em apostas online, achando que dessa forma eles vão conseguir ganhar dinheiro de forma fácil e rápida. E tudo isso pode ser facilmente evitado com uma única atitude óbvia. Tão óbvia que a sociedade vendou os nossos olhos para que a gente não visse. E essa atitude é autoconhecimento. Olhar para dentro ao invés de olhar para fora. Isso é o que vai fazer com que você entenda por que você está fazendo o que você está fazendo. Reflita sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida e ao seu redor. Afinal, tudo o que você quer é que ele te ame, que ele te respeite, que ele não te dê trabalho, que ele não te dê também preocupações. Que ele te obedeça, que ele estude, que ele cumpra os combinados, tenha responsabilidade. Afinal, já basta toda a falta de respeito, de estresse que já existe na sociedade. E para evitar que o seu filho também seja assim com você, muitas vezes você pode começar a negociar com ele para dar tudo o que ele quer, para que ele consiga realmente te obedecer. Setups completos, com luzinha, tela infinita, teclado mecânico, coisas que você nem sabe para que tanto. Celulares novos que ele nem precisava, mas ele pediu e é bom dar para que ele se comporte, para que ele obedeça. Tênis novos, roupas novas, só que sem notar, você está basicamente cometendo o pior erro de todos. Porque esses presentes podem até mudar de fato o comportamento dele a curto prazo, mas a mentalidade dele vai continuar a mesma, sem desenvolver a responsabilidade pessoal. Fazer isso é o mesmo que você jogar na Mega Sena. Você sai da miséria, ganha e continua com o mesmo padrão de pensamento, gastando tudo o que ganha. Você vai voltar então para onde? Para estaca zero. Então, como preparar o seu filho para essa era de valores invertidos? Como tirar ele desse modo de emburrecimento programado? Como fazer com que ele saia desse atrofiamento de habilidades que são básicas? É só olhar para o teu filho. Veja, antes, por exemplo, quando nós tínhamos a rua, nós tínhamos que fazer toda uma programação, uma logística um dia antes para conseguir brincar no dia seguinte, porque não tinha WhatsApp, não tinha como a gente se comunicar e programar na hora. Hoje, o adolescente, ele nem mesmo consegue fazer novos amigos, ele nem mesmo consegue aprender a se comunicar para conseguir se conectar e gerar, então, uma programação do que fazer. Então vamos parar para refletir. O Lego, por exemplo, ele era dado como um balde de brinquedos de peças aleatórias que você podia criar, inventar a partir da sua imaginação. Mas depois, com o tempo, começou a acontecer como tudo. Se a gente for analisar, por exemplo, a comida, que agora eu posso pedir iFood, sair para dirigir e você ter a sua carta, não preciso mais, porque eu posso pedir Uber. Com o Lego, por exemplo, não foi diferente. O Lego começou a vir com manual de instrução, porque a criatividade, num contexto geral, ela foi sendo podada. Então, muito se ensina o que pensar. Você vai para a escola, você tem que pensar isso, decore isso. A sociedade te ensina que você tem que fazer desta forma, deste jeito e pensar desta maneira. A criatividade foi podada em muita coisa e o tédio basicamente se tornou a doença do século. E com isso, a criatividade sendo podada, a gente parou de precisar pensar, refletir. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu visto essa roupa? Por que eu escuto esse perfil de música? Por que eu saio com essas pessoas?
Então muito foi ensinado o que pensar, mas não a refletir o como pensar. O como pensar não é algo que a gente aprende hoje naturalmente ou até mesmo na escola. É preciso ensinar o seu filho a desenvolver um raciocínio crítico, a como pensar. É importante fazer ele refletir por que ele pensa o que ele pensa, por que ele sente o que ele sente, por que ele faz o que ele faz, por que ele anda com certas pessoas, porque essa pessoa é minha amiga. Mesmo que muitas vezes esse tipo de amizade esteja me prejudicando, mas eu não estou conseguindo fazer novos amigos, mas eu não estou conseguindo mais saber me expressar. Lembra que eu falei da questão de habilidades que foram atrofiadas? Essas habilidades não promovem mais com que os nossos filhos, os adolescentes de hoje, assumam a responsabilidade da sua vida, que eles tenham noção de limites. Então, fazer uma conexão com tudo que eu falei, o fato de estar tudo pronto faz com que haja um atrofiamento de habilidades. E esse atrofiamento de habilidades impede do adolescente conseguir lidar com a frustração, de assumir a sua autorresponsabilidade, de entender processos, que nada acontece do dia para a noite, mas que existe um tempo para que tudo venha a acontecer, para que as coisas se desenvolvam, para que ele se desenvolva. Impede ele, inclusive, de parar de ficar o tempo todo olhando para fora, se comparando, não conseguindo se socializar, verbalizar aquilo que ele pensa, o que ele sente, não conseguindo se expressar e ter um tempo para que ele pare e olhe para dentro, para que ele se conheça, para que ele entenda quais são de verdade os seus potenciais, quais são as suas habilidades. Os adolescentes hoje, eles estão olhando muito para fora e pouco para dentro. Eles se conectam muito com o mundo virtual, mas pouco com o mundo real. Então a gente precisa ensiná-los de fato a gerar esse raciocínio crítico, a fazer com que ele raciocine do porquê ele está se portando, porquê que ele está sentindo tudo isso. E se isso é realmente dele, se ele não está sendo influenciado por tudo aquilo que ele vê, ouve constantemente e que acaba se tornando natural e ele só vai, ele só segue. Essas são habilidades importantíssimas, fundamentais para o desenvolvimento dele, para que ele, inclusive, tenha espaço hoje no mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, as habilidades humanas, elas estão ficando tão raras que no mercado de trabalho isso está sendo muito mais importante e valioso do que competências técnicas. Diferente da sua época, onde você cresceu mais solto, sem tanta supervisão, sem tanto direcionamento e de uma certa forma deu tudo certo, se você fizer isso hoje, pode ter certeza que seu filho vai estar caminhando em direção ao precipício. Porque tem muita coisa puxando ele para uma direção contrária. E o pior é que ele não consegue nem reagir porque ele não aprendeu a pensar. Então seria muita irresponsabilidade achar que naturalmente o seu filho vai desenvolver dentro de um quarto aquilo que você desenvolveu na rua, com as pessoas, tocando no mundo. Você precisa entender de uma vez por todas que essa nova geração demanda estímulos e cuidados diferentes do que você teve na sua adolescência. Entender que isso faz parte dessa geração, que isso não é mimimi. E que se você não olhar para isso, você vai estar sendo negligente. Hoje você precisa promover esses ambientes, esses conhecimentos para que o seu filho acorde para a vida. Mas saiba o seguinte, ele vai relutar. É óbvio que ele não vai querer sair do quarto, ele não vai querer fazer nada que dê trabalho, que faça ele pensar, que demande algum tipo de esforço da parte dele. Só que eu vou te dizer uma coisa, a gente precisa escolher bem as nossas batalhas ao longo da vida. E tem duas delas que você não pode abrir mão de forma nenhuma na sua vida de pai e mãe. A primeira delas é forçar o seu filho a fazer coisas que ele não quer, mas que você sabe que vai fazer bem. A segunda é proibir aquilo que você sabe que vai fazer mal, por mais que todo mundo faça. São duas batalhas árduas, mas que você não pode abrir mão se você não quiser se arrepender. Porque se você continuar deixando o seu filho fazer o que ele quer, na hora que ele quer, porque ele ganha no grito ou ele ganha na birra, você vai perder o seu filho rapidinho. Pra você ter uma ideia, eu não sou mãe, mas eu sou madrasta de uma adolescente desde os 4 anos dela, hoje ela tá com 19 anos,
E eu vi na prática o resultado de proporcionar ambiente, de proporcionar autoconhecimento desde o início da adolescência dela. E proporcionar isso nessa fase da vida foi crucial para que ela entendesse a responsabilidade que ela tem sobre a própria vida dela. Para você ter uma ideia, ela estudou com bolsa de 100% em várias escolas super renomadas de São Paulo por conta de rendimento escolar desde o início da adolescência dela. Eu lembro que quando ela entrou na adolescência, ela mudou de escola e ela começou a ter alguns comportamentos estranhos que eu sabia não eram comportamentos dela. E aí ela percebeu que aquilo estava acontecendo porque ela estava tentando se encaixar, porque ela queria fazer parte, ela estava encontrando uma forma de pertencer. Só que daí ela parou rapidinho, porque como ela já tinha consciência, ela falou, poxa, essas pessoas não vão me levar a lugares que eu gostaria de ir. E ela simplesmente se distanciou dessas pessoas. Uma outra coisa que me marcou muito foi quando teve um aniversário de uma menina na sala dela e ela convidou todas as pessoas da sala, menos a minha enteada e mais 3 pessoas. E ela chegou pra mim meio cabisbaixa assim e ela falou assim, eu realmente não sou amiga dela, então não teria um motivo pra ela me chamar. Cada um tem o direito de fazer o que quer e eu não preciso agradar todo mundo e nem me sentir mal por não ter sido convidado pra festa. Acho que eu não teria tido aquele tipo de reação naquele momento. Ela literalmente não é uma Maria vai com as outras, ela não bebe, ela prefere ter poucos e bons amigos do que sair, enfim, andando com um monte de gente que não faz sentido pra ela. Inclusive, tem um detalhe muito legal. Quando toda parte da sala dela, ela entrou numa faculdade também com 100% de bolsa por mérito de nota. E enquanto todo mundo tá no bar, sabe onde ela tá? Na Rede Record. Ela conseguiu um estágio no 2º semestre por ela mesma, ninguém foi lá e colocou ela ali. Então eu tô falando de habilidades como atitude, responsabilidade, lidar com frustração, porque não foi uma linha reta, uma linha tênue, mas ela teve bagagem para superar tudo que ela superou na vida dela e chegar onde ela desejou. Ela não foi simplesmente sendo levada pela vida, igual, eu sempre falo isso, tá? Igual um saco de lixo na enchente. Ela assumiu o comando da vida dela. Resumindo, ela conseguiu criar uma consciência, uma linha de raciocínio, de pensamento que muitos adultos ainda não desenvolveram. Que as pessoas às vezes levam uma vida ou passam por muitas coisas para conseguir aprender na porrada. E isso é a parte mais legal, poder proporcionar para os nossos filhos, para os adolescentes, algo que a gente não teve, mas que vai facilitar, vai melhorar o caminho deles para eles atingirem os objetivos deles na vida. Sim. Onde você tava? Eu fiquei no Cadu e perdi a hora, mãe. Eu liguei pra ele, Guto. Você não tava lá. Poxa vida, de todas as coisas que eu te peço, filho. Eu só quero saber onde você tava, que horas que você chega em casa. Eu sei. Guto, larga esse telefone. Não é possível que você passe 24 horas com a cara desse telefone e não consiga responder uma mensagem minha, filho. Que drama, mãe. Vou tirar seu telefone por 1 mês pra você ver o drama. Tira, então. Quer tirar meu celular? Tira. Quer me deixar de castigo? Deixa, mãe. Você que manda, não é? Tira o fone! Eu tô tentando falar com você! O que é, mãe? Eu tô a noite inteira te esperando chegar, eu tô preocupada! Eu tô tentando te cuidar, só isso! Qual o problema? Esse é o problema, mãe. Você não me deixa respirar. Eu tô tentando cuidar de você, garoto! Você não me entende, mãe. Só... Guto, filho! Guto! Like it like, say I like it like that, like it like that. Like it like, say I like it like that, like it like
Calma. I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer. And I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. And I could lie, say I like it like that, like it like that. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Os pais precisam entender que existem dois tipos de geração, a geração inabalável e a geração atrofiada. Então, se você dá recurso, se você dá munição, se você dá ferramenta, você vai ter um jovem que ele é mais autoconfiante, que ele abre o espaço, o caminho dele, que ele para de usar, de se fazer de vítima, de achar culpado, para justificar as coisas que não acontecem na vida dele. Ele consegue se comunicar, as pessoas estão perdendo a habilidade de se comunicar. Ele consegue superar muito mais fácil as adversidades, ele consegue, por exemplo, ter um raciocínio crítico para falar, poxa, não, esse caminho é legal, não, esse caminho não é legal, esse caminho não vai me levar para onde eu quero ir. Agora, o adolescente que tem as habilidades atrofiadas, ele não tem nem culpa disso. É isso que a gente tem que entender. O que acontece é que ele já nasceu nesse meio, então ele não sabe que ele não tem essas habilidades, ele sofre por conta disso, porque ele acha que ele é um problema, ele não sabe que todo mundo passa pelo que ele passa. E daí ele fica sem atitude, ele fica com dificuldade de lidar com a frustração, ele se irrita fácil, tem pouca gestão emocional, ele acha toda hora um culpado para tudo que acontece na vida dele, acha que todo mundo tem responsabilidade de fazer as coisas por ele, que ele é o reizinho, né? O mundo gira ao redor do umbigo dele. Essa é a grande diferença entre uma geração que é inabalável e uma geração que tem as habilidades atrofiadas. Só que o grande problema é que os pais acham que isso uma hora vai passar. Que o filho do nada, na hora que ele faz 18 anos, vai virar uma chavinha na mente dele e aí ele vai mudar totalmente. Só que ele não tem recurso para fazer isso. E o que a gente vai ensinar para esses pais, inclusive, é como fazer isso na prática.